Olá, estamos aqui de novo. Interrompi um pouco de modo brusco, mas que a aula estava muito grande e aí sabe como é. Enfim, vamos falar um pouco agora de personagem. O que são, basicamente, que você vai colocar na sua Bíblia, são descrições dos personagens principais, incluindo suas motivações, falhas, desejos, segredos, se houver, características emocionais, também físicas em alguns casos, e arcos durante a temporada, ou pequenas anedotas do que ele vai fazer. Então, apesar de ser uma novela, eu coloquei um exemplo da Betty a Feia, porque eu também não queria colocar o Walter White de novo, todo mundo coloca. E também porque eu acho que é um personagem bem redondinho, ao mesmo tempo profundo. Então vamos ver um pouco a característica. Então vamos lá. Beatriz Pinzon Solano, mais conhecida como Betty, é uma mulher inteligente e altamente qualificada, mas que enfrenta dificuldades profissionais e pessoais devido à sua aparência, considerada feia e esquisita, o que a leva a ser humilhada e subestimada em todos os locais. Quando finalmente ela consegue um emprego como secretária do presidente de uma empresa no ramo da moda, seus problemas se aumentam. Desculpa esse erro. Seus problemas aumentam ao se apaixonar por ele, seu chefe. Além disso, ela acaba o ajudando a realizar fraudes na empresa para mantê-lo no cargo. Então, gente, como tem aí descrito, é muito curioso a Beth, porque tá bem claro o que ela é. Ela é uma pessoa inteligente, ela é qualificada, mas qual é o contraste disso? Ela não tem dificuldade de arrumar emprego. Por quê? Porque ela é feia. E aonde uma feia vai trabalhar nessa história? No lugar que vai gerar mais conflito hoje, uma empresa de moda. Que nem mais ou menos aconteceu no Diabo Veste Prada. A personagem da Hathaway, esqueci o primeiro nome. Ela é uma pessoa desengonçada, que não se importa com moda, acha besteira, acha fútil. E vai trabalhar onde? Na Runway, uma revista das pessoas que ela mais odeia, que ela considera fúteis. Aí ela vai descobrir o quanto, de certo modo, ela tem preconceito e o quanto aquele mundo também é sufocante. Então ela é o personagem perfeito para aquele mundo. Por quê? Porque ela traz conflito para ele. E aí eu gosto de ler essa frase desse livro aqui, que é a Oficina de Escritores, mas tem uma nota logo na capa do John le Carré, um escritor de livro de espiões, porque ele também era um espião. E na frase é a seguinte: o gato deitou no tapete. Não é o começo de uma história, mas o gato deitou no tapete do cachorro, sim. Então, uma frase simples, o gato deitou no tapete do cachorro, olha o tanto de conflito e contraste que tem. Logicamente eles vão brigar, vão ter algum problema bem sério. E aí mostra que a Beth é constantemente humilhada e subestimada. E a única pessoa que ela defende e acaba se apaixonando é o chefe dela. Provavelmente porque ele a defende. Quando for descrever ele, porque por se tratar de uma novela meio romântica, eles serão o foco principal. Na descrição vai dizer o quanto ele aprecia a Beth e tem confiança nela. Tanto que ela acaba ajudando ele a realizar falcatruas na empresa, que é algo que dá pra colocar aí também, que ela é uma mulher muito honesta e ela acaba fazendo por amor. Então até onde você iria por amor? Não é à toa que a gente sempre volta para aquilo, né? Amor, dinheiro e morte nas histórias. Então quando for descrever esses personagens, não fica pirando numa coisa de estética só se for muito importante pra história. Que o da Beth tem a descrição dela ser feia. Por quê? Porque é importante da história, porque ela sofre preconceito por causa disso. Agora, se não for, não fique muito tempo nisso. Talvez questão de coloque idade, putz, no caso, talvez eu colocaria lá, a Beatriz é uma pessoa de 30 anos, pobre, que também eu acho que classes sociais é sempre interessante a gente colocar, mas fique focado nessa questão do objetivo do personagem, por que ele faz as coisas, o que motiva ele. E também tem aí uma breve descrição do arco que ela vai fazer ao longo da temporada. Ela vai arrumar emprego, ela vai ser humilhada e por conta do amor ela vai fazer merda, sendo que ela é uma pessoa honesta. Então tente não perder isso. O Walter White também e sempre mostra uma questão de início e meados, assim. O Walter White, por exemplo, que eu ia falar, ele é um cara que ele começa como pacato, ele não faz mal a uma mosca e no final tá matando alguém para proteger os negócios. Então, contrastes são importantes. Arco da temporada. O arco da temporada é um esboço dos principais eventos e do desenvolvimento da trama ao longo da temporada, incluindo a apresentação do personagem do protagonista e do seu mundo, incidente citante, midpoint, low point, conclusão do arco e gancho para a segunda temporada. Então, uma temporada ela vai apresentar logo no comecinho, nos primeiros 2 episódios, quem é seu protagonista. Por exemplo, a gente tem o Walter White,
ele começa como um cara pacato, aí a gente vai conhecer onde ele trabalha, um pouco da família dele, e logo já no comecinho a gente vai saber o que aconteceu. Vai ter que virar um traficante porque ele tá com câncer. Ao longo do meado da temporada, a gente vai vendo isso evoluindo, vai dando um crescente. Até que chega na metade do arco, que ele não tem mais volta. O que o Walter fez, ele matou uma pessoa. A gente vai esmiuçar mais essa questão a seguir, mas já dando um contexto. Até que ele vai se ver na pior, mas aí conclui-se. Ele fala assim, eu sou o Heisenberg, é isso. E você fica curioso para a próxima temporada, porque ele vai estar trabalhando pro cara novo. Então, séries tem isso. Tem uma série, por exemplo, The Good Place, que é uma muito boa, de comédia. Eu vou contar o spoiler da primeira, então quem não quiser dar um pulado aí. É sobre a Leonor, que ela morre e ela vai para o céu. Só que ela é uma pessoa muito da mau caráter. E a gente vai ter pequenos flashbacks, pequenos golpes que ela faz. E ela não entende porque tá no céu. Então ela confessa pra um cara, porque lá no céu tem um esqueminha da sua alma gêmea, que ela não devia estar ali, porque ela não é ética, ela não é honesta, ela nunca fez nada de bom. E vão ver que tem um erro. Aí ela quer ficar lá, porque ela não quer ir pro inferno. Aí você vai ver nessas tentativas dela melhorar como pessoa, pra caso precise, ela fique lá, porque ela já é uma boa pessoa. E aí, só que eventualmente vão descobrir, mais gente vai descobrir o que ela é. E quando ela achar que ela tá na merda total, ela vai perceber, peraí, a gente não tá no céu. Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo no inferno. Por isso que aqui é um lugar tão irritante. Porque, por exemplo, falam que ela gosta de palhaço, ela odeia palhaço. E aí conclui-se e fala assim, peraí, ela tá no inferno, então como vai ser a próxima temporada? E aí tem um gancho. Você concluiu aquela jornada dela dentro daquele local, mas você tem um gancho pra próxima, porque é isso, a gente sempre tem que manter a pessoa curiosa. Então, depois a gente vai ter um exemplo do Breaking Bad mesmo, e aí dicas gerais. Mas, antes que eu esqueça, só pra falar, geralmente no fim de cada temporada tem um pequeno reset do que o personagem aprendeu. Porque o personagem sempre tá evoluindo, né? Se for uma comédia, realmente ele deixa de ser um idiota. No final da temporada ele volta a ser um pouquinho para aquele misbehavior dele inicial. Ele volta a ser um pouquinho mais idiota. Ele tinha melhorado, tinha ficado inteligente, mas ele volta a ser um pouco idiota, para você ficar curioso pra próxima. Mas enfim, vamos para mais coisas. Aí você tá perguntando, tá, então como eu crio um arco de temporada? Existem vários métodos, tipos, escolhas, ou misture. Um beijo da Anitta. Mas enfim, mas é verdade. Eu não posso vir pra vocês com uma receitinha de bolo simples, sendo que não tem. Você tem que ir testando, como falamos no início na questão do brownie, e vendo o que se adequa melhor. Então eu vou apresentar algumas. Não sou especialista em todas, é importante que isso fique claro, mas é importante vocês terem uma noção, saberem os nomes, para depois fazerem suas próprias pesquisas, quem sabe ler os livros ou ter cursos. Então vamos lá, primeiro vamos falar da base de tudo, que é os 3 atos do Aristóteles, que é a estrutura narrativa do Aristóteles, descrita na poética, divide-se em 3 partes. Início, apresenta os personagens, os conflitos, meio, o conflito se intensifica, levando ao clímax, e o conflito que é resolvido e a história termina. Básico. Aristóteles também destacou a importância da vida real, da mímese e da purificação emocional do público, a catarse. Então tem essa questão do público se identificar e também de se emocionar, assim, putz, é isso que eu tava esperando. Você tá vendo Vingadores, você tá esperando eles lutarem contra o Thanos. É a cena obrigatória. Você tá vendo Bridgerton? Qual é a cena obrigatória? É o casamento e o beijo dos personagens. Porque isso é algo que a série te prometeu lá no piloto. E aí que depois o Sid Field, que foi um grande script doctor, que é a galera que avalia roteiros em Hollywood, acho que ele também foi roteirista, ele escreveu um livro muito importante, Manual do Roteirista, e ele fala do Aristóteles e também monta o seu próprio gráfico. Aqui tem uma versão maiorzinha para vocês verem. Então tem um ato 1, incidente citante. O que acontece que muda a vida do personagem? O Luke tá lá na terra dele, aí fala, Luke, você é o escolhido. Olha, faz muito tempo que eu vi Star Wars, eu não lembro de todos os detalhes. E aí o Luke passa assim, não sei, não tô afim. Mas acaba que ele vai pra essa jornada. Então, vai pro segundo ato. Aí, o que ele tem que aprender nessa jornada? Aí, tem que encontrar o Yoda e fazer os treinamentos. E a gente vai vendo ele se preparando, porque ele tem que enfrentar um cara no terceiro ato, que é o Darth Vader. Eu realmente faz muito tempo que eu vi, eu não lembro.
E aí chega do final do segundo ato, aí tem o low point, se ele estiver perdendo. Geralmente, na jornada do herói tem um low point, que a gente vai falar mais adiante. E aí vira, ele tem que enfrentar o Darth Vader no terceiro ato, aí tem o clímax, que é aquela cena que a gente queria ver, e no final ele vence, se conclui, ele volta com algum objeto, várias coisas. No caso do Star Wars tem muitos ganchos também, porque é trilogia, né? Então é o setup, a confrontação e a resolução. E conforme o Theory foi popularizando, afinal, tem escritores há muitos anos já, tivemos a Pirâmide de Freytag, que é uma estrutura dramática desenvolvida por Gustave Freytag, um dramaturgo e romancista alemão de meados do século XIX. Ele teorizou que as histórias eficazes poderiam ser divididas em duas metades, o jogo e o contra-jogo, com um clímax no meio. Essas duas metades criam uma forma de pirâmide, ou triângulo contendo 5 elementos dramáticos: introdução, movimento ascendente, clímax, movimento descendente, desfecho e catástrofe. Então você pode ver, esse triângulo, ele é tensão. Você tá vendo as coisas se desenvolvendo até chegar ao clímax, que é a grande cena, assim, que aí depois volta pro mundo normal. Então, começo, aí tem a introdução, quem são os personagens, a força ascendente, vai acontecer alguma coisa que vai levar atenção, e vai ter esse movimento pra cima até que chegue o clímax para as coisas se resolver. Vai ou racha, o personagem vai preso ou não vai, o que vai acontecer que você quer ver, aquela cena obrigatória, e depois a descida, as coisas vão se acalmando, não vai tendo mais história, vai se resolvendo os conflitos, as tramas, e até levar ao final. E aí temos a famosa jornada do herói. É uma estrutura narrativa proposta por Christopher Vogler, inspirada em Joseph Campbell, na qual o protagonista passa por uma série de etapas comuns em mitos e histórias. Ela começa com o chamado aventura, seguido por desafios, ajuda de mentores, uma grande povoação, finalmente a transformação do herói, que retorna ao mundo comum com novos conhecimentos ou habilidades. Então, a jornada do herói que é a coisa mais conhecida, porque ela é usada muito em Hollywood, principalmente em filmes de aventura e fantasia. Pessoas gostam muito da jornada do herói, foi algo que o Joseph descobriu, porque é uma trajetória parecida em todos os mitos. Então a gente tem Jesus, a gente tem Buda, que geralmente sempre começam no mundo comum. Então vamos supor, sei lá, vou inventar uma história agora, viu? O Charlie é um menininho que mora numa floresta lá nos Estados Unidos. E aí ele mora com os pais e o pai dele fica muito doente e ele precisa vencer uma competição de esqui, sei lá. E o Charlie é bom nisso, ninguém sabia. Não, melhor, ele joga golfe. Ele joga muito bem golfe. E aí aparece uma treinadora, fala assim: Charlie, você joga bem golfe, você não quer ajudar seu pai? Vamos lá. Aí ele fala: ai, não sei se vou, tô na dúvida, não sei se eu vou conseguir. Aí o pai dele fala: filho, vai, que não sei o quê. Essa mulher foi mentora dele, que é o encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural, e o pai foi lá e deu uma forcinha. Aí falou: beleza, eu vou, pai, eu vou conseguir esse prêmio pra nós. E aí ele vai, pega sua malinha e vai com essa mulher pra competição. Aí ele vai conhecer quem é a galera, tem o ventre da baleia, que é os Ted, aliados, aí ele vai conhecer os inimigos. Ah, tem aquele moleque bobo que fala que eu não vou vencer. Ah, tem um nerdzinho que acredita no meu potencial. E ele vai passando por testes e testes até que ele vai chegando perto da final. Ele já é um semifinalista. E aí, às vezes tem uma queda, acontece algum problema. Aí ele tem uma aprovação até que ele vai pra aprovação suprema, que é a final, que ele vai com o inimigo, com o cara mais horrível da história. E aí ele vence, ele tem a recompensa, o prêmio. Aí ele volta pra casa, fala: papai, tem um remédio. Aí o pai dele se cura, ele percebe que... Aí, filho, você parece mais maduro. Porque o Charlie saiu muito imaduro, ingênuo, com medo. Mas agora ele é um cara corajoso, porque ele passou por tanta coisa que ele voltou melhor. E é isso. Então ele pode voltar pro mundo dele, mas ele internamente não é mais o mesmo. É sobre isso que é a jornada do herói. Essa questão da transformação do personagem. Isso aí é importante, nunca perca. Porque no final a gente vê histórias para as pessoas evoluírem. E aí o Dan Harmon, que é o criador de Rick and Morty, também de Community,
Ele criou uma simplificação da jornada do herói, que é muito usada em séries, porque é bem objetiva. Então, algumas coisas que são muito... não precisam ser usadas. O próprio Joseph Campbell, nos estudos dele, era maior essa jornada. Mas aí o Vogler simplificou e o The Armas simplificou mais ainda. Até porque o Rick Morrison é uma série com um episódio bem curto, né? 8, 10 minutos. Então, seria bom simplificar. A estrutura do Dan é basicamente assim: alguém, um personagem, ele quer algo, ele tá no mundo normal dele, quer algo, e aí ele parte, fala: não, eu quero algo, vou mudar. Aí ele entra no mundo mais caótico, quer estar em busca, ele passa por provações, inimigos e tal, até que ele encontra isso, aí ele paga um preço por isso, ele se dá um pouquinho mal, geralmente, nesse ponto 6. Mas aí ele consegue superar, ele volta pra casa, só que ele tá mudado. Ele não é mais o mesmo que começou lá no ponto 1. Então tem esse contraste. A história sempre, vocês vão ver que sempre volta um pouco pra esse contraste. E agora temos a Promessa da Virgem. Eu vou ler a descrição. Promessa da Virgem é uma estrutura narrativa proposta por Kim Hudson, que foca na jornada de autodescoberta e libertação de uma personagem, geralmente feminina, presa à norma ou às expectativas sociais. A protagonista inicialmente se conforma, mas é impulsionada a explorar seu desejo interior. Após enfrentar desafios, ela rompe com restrições, afirmando sua independência e autenticidade, e encontra uma nova forma de viver plenamente. Aqui se olha mais para a transformação interna. Então, enquanto na jornada do herói a gente olha muito por externo, tem muita plot, tem muita coisa que movimenta a personagem, na jornada da Virgem é muito interno dela de se entendendo. Geralmente são estruturas de amadurecimento, principalmente em filmes Coming of Age, como Dirty Dance, por exemplo. A gente vê muito essa estrutura. Então o que acontece? Não é uma jornada que eu sou especialista, então se eu tiver algum erro me perdoe. Começa assim, com um mundo dependente, então vou imitar a mesma história. Bela Adormecida depende do pai, ela não tem dinheiro pra nada. E aí o pai se casa de novo com a madrasta. É a Cinderela, na verdade, se casa de novo. E a madrasta é um cão. E aí a Cinderela acaba sendo obrigada a virar empregada. Ela paga um preço por ser o que ela é, que é bobinha e codependente. Até que ela tem uma oportunidade de brilhar. Ela vê que vai ter o baile. E aí fala, o que eu preciso fazer para fazer o baile? E ela consegue, depois de algumas humilhações, ela consegue. Ela se veste, põe a roupinha e vai pro baile. E aquele dia virou um mundo secreto dela, ela não conta pra ninguém. É algo que ela, a minha vida tá uma merda, mas eu vou lembrar disso pro resto da vida. Só que dentro dela ela fala, cara, eu experimentei o que é bom, porque eu vou querer esse mundo de bosta se eu posso ter um príncipe. Algo nela brilhou. E aí nessa jornada um pouquinho mais longa, né, ela é pega brilhando. Descobrem ela lá com um sapatinho de cristal. Fala assim, como assim, filha? Aí vão lá e prendem ela. Aí ela desiste do que a manteve presa também. Ela fala, não, eu vou lutar pra sair desse rolê. E aí tá lá, os caras passam pra descobrir quem é a menina do pezinho. Tá muito caótica a situação. Ela pensa, vaga no deserto. Até que ela fala, não, eu sou a Cinderela, eu sou a menina, apesar do medo que eu tenho da madrasta, eu vou falar que sou eu. Vai lá, coloca o pezinho e tem a sua recompensa. Ela se ordena, às vezes aceitam ela e ela é finalmente reconhecida e ela vai para um reino mais brilhante. A vida dela melhora. Mas melhorou por quê? Porque, acima de tudo, ela quis se libertar da madrasta. Ela falou, não, eu cansei. E tudo isso começou porque ela ficou curiosa. Então, são histórias sobre isso, assim, quando a pessoa não aguenta mais. Ela fala, cara, eu experimentei, eu sou isso e agora eu quero mais. E aí, agora também temos um bem famosinho, que é o Save the Cat, que, resumindo, o Blake Snyder foi um roteirista que ele já morreu, novo inclusive, e autor norte-americano, famoso por seu livro sobre estrutura de roteiro chamado Save the Cat, ou Salve o Gato, em português. A estrutura por Blake Snyder é bastante utilizada e conhecida como beat sheet. Beat sheet é um documento utilizado pelos roteiristas para visualizar todos os pontos principais da trama, e pode ser feito de diversas formas a depender da técnica adotada. Fazer um beat sheet facilita o desenvolvimento da escaleta e, posteriormente, o próprio roteiro, pois é o primeiro documento em que todos os pontos da trama estarão dispostos numa função dramática dentro da história. O Blake Snyder, em sua beat sheet, associa cada beat a um objetivo dramático pré-concebido, combando 15 bits essenciais para a trama. Então vamos lá. Eu mostrei um gráfico, mas geralmente
tópicos dentro do Word. Então começa com a imagem de abertura, que vai contrastar com a imagem final. Então em Garota Exemplar começa com a Amy acordando e olhando pro personagem do Ben Affleck. E aí acontece alguma coisa, ela some. Putz, e agora? E aí o tema é revelado, o tema da história é sobre relacionamentos abusivos. Acho que seria um mistério. E vai acontecendo as coisas, o debate, até que, assim como a Jornada do Herói e os 3 atos, tem um ponto de ruptura. Agora a história é sobre investigação. Vamos lá. Aí tem a B-História, desenvolve a questão das amantes. Tem o Funny Games, também a gente brinca com as imagens do trailer, é quando o cara pega o carro, vai atrás de pista e tal. Até que tem o midpoint. Faz tempo que eu vi o Garota Exemplar. Mas no midpoint, exatamente no midpoint, é quando a gente... O Ben, todo mundo acha que foi ele que matou. Daí todos os jornais descobrem... Se eu não me engano, é quando descobrem os presentes, as dívidas dele. E corta e vai pro personagem da Amy, dirigindo um carro. E aí você descobre, ela não morreu, ela tá viva. E aí tem aquele discurso maravilhoso dela, sobre o que também envolve o tema do filme, que é sobre essa questão dela ter que ser perfeita. E vai desenvolvendo. Até que ela vai se dando mal e o personagem do Ben Affleck vai nessa. Daí eles vão perdendo tudo. Até que eles têm uma ideia. Tanto ela quanto ele. Porque nesse momento a história é outra. Geralmente no midpoint, muitas histórias deixam de... Às vezes muda o gênero. Em Parasita também acontece algo. Que no começo é um filme meio de heist, meio comédia. E aí vai virando um drama meio terror, assim, midpoint pra frente. Enfim, aí o personagem perdeu tudo, aí o Ben Affleck fala, não, vou falar na TV que eu amo a Amy. Enquanto isso, ela tá lá presa na casa do amigo dela, né, na verdade. E vê, não, é esse homem que eu quero. Aí como eles vão superar isso até chegar ao ponto 3 e chegar ao final, e aí tem imagem de final, que aí é ela acordando, só que diferente, assim como na estrutura do Dan e do Jornada do Herói, ela não é a mesma. Então essa imagem final e a de começo, elas contrastam. E você também sabe quem é aquelas pessoas. Então você consegue ver uma certa malícia naquilo. É diferente. A imagem pode ser igual, mas agora é diferente. O sentimento é diferente, eu quero dizer. Aí tem a Nutshell Technique. A Nutshell foi desenvolvida por Jim Chamberlain. O método se concentra em entender a essência da história, usando como metáfora de uma noz, Nutshell, para representar a ideia central e os componentes fundamentais da narrativa. Então vamos lá, o Nutshell é mais fácil ver nos gráficos, mas eu vou tentar resumir aí com o que eu escrevi. Gente, se vocês verem eu mexendo no nariz é porque me deu um ataque de alergia agora. Não sei o que acontece, eu acho que eu tenho trauma de câmera, que sempre me dá uma alergia. Minha voz também fica estranha. Mas enfim, principais elementos do Nutshell. A ideia central, premissa que encapsula a essência da história. Ponto 2. O personagem protagonista, o que está em jogo para ele, qual é a sua essência. 3. Desejo de conflito. O protagonista tem um desejo que impulsiona a trama, mas enfrenta o conflito que impede de alcançá-lo. Transformação. A transformação do protagonista ao longo da história. 5. Estrutura. Em 3 atos. Embora o Nutshell seja flexível, ele se baseia em uma estrutura clássica de 3 atos, com foco na evolução do personagem e no desenvolvimento da trama. Então vai ficar mais claro agora quando vocês verem. Esse é o Nutshell do Get Out. Você pode ver que tem uma falha e tem uma força. A falha sempre vai ser o oposto da transformação. Na verdade, eu acho que eu tô falando a palavra errada. Não é bem força, seria a mudança que ele vai fazer. Então, o começo do filme, o Chris tem medo de sair da casa, tem medo de perder a namorada dele. No final, ele não tem medo de nada, ele tá... Se eu quero sobreviver. Então, o método da Nutshell é muito bom para construção de personagem, para você ver essa evolução, porque é muito comum você criar uma história, só ter enredo, superação de obstáculos, e no final o personagem não mudou nada. Ele tá a mesma coisa de lá, e o telespectador sente uma diferença, que a gente gosta de histórias de transformação, afinal. Então vamos lá, é o Chris, o setup, o que ele queria a priori quando ele foi para casa, além de ficar com a namorada. Queria parar de fumar. Aí a mãe da Rose se revela como uma terapeuta e faz uma hipnose. E aí ele para de fumar. Só que ele paga um preço por isso, como diria o Dan, né? E aí tem o Cat, que as coisas começam a ficar estranhas, para testar a falha dele. Então ele tá achando que o ambiente tá esquisito, tem uma festinha bizarra, mas ele não sai de lá.
apesar disso. Ele só fica desconfiado. Então vai ter essas coisas estranhas sempre acontecem para testar a falha dele. Por isso que é muito importante o protagonista ser perfeito para a história. Que nem o caso da Beth. A Beth é uma mulher feia, desengonçada, estranha. Vai trabalhar com moda, no frente de um monte de modelo. É a personagem perfeita para essa história, porque ela tá cheia de conflitos e contrasta com esse mundo. A falha dela contrasta, né? Voltando ao Chris. E aí o Chris não consegue desapegar. Até que ele para de fumar, mas aí ele é hipnotizado, ele entra em crise, o que tá acontecendo. E aí ele fica preso, ele cai numa hipnose final e ele descobre que o cérebro dele vai ser vendido. Mas aí ele vai superar isso, ele fala, não, eu quero sair, como sair? Aí ele vai desplugar os negócios, vai acontecer várias coisas até que ele deixa a Rose morrer, que é a namoradinha dele, e aí ele sai, que é a grande motivação. Ele deixa de ser apegado no final da história, porque ele também tem a questão da mãe, ele é muito apegado, ele tem essa questão da culpa, e ele vai superando isso. Além, é claro, da história tratar do tema, né, sobre questão social, da questão de adequação, enfim. Pode perceber que nesse gráfico a gente tem uma curva, assim, começa reto, aí vai para baixo e sobe, porque é uma comédia. Então ela termina bem. Aí o low point, na verdade, é uma coisa ruim e o final é uma coisa boa, então termina lá em cima. Esse caso é o contrário, é uma tragédia. Então o personagem, a falha dele vai piorar. Se ele é um sociopatinha, no final do filme ele vai ser mais sociopata. Ele nunca vai conseguir mudar. E isso é uma tragédia. Então na rede social a gente tem o Mark Zuckerberg, que a meta dele é ir para um clube final, é ir para um daqueles clubes de Harvard, sabe? Delta, Celta, tal. E aí, quando ele consegue, ele fala com gêmeos e tem inspiração do Facebook. Mas ele pensa assim, pô, essa ideia vale mais do que parece. Eu não vou falar pra esses caras, eu vou pegar essa ideia pra mim. E a ideia dá muito certo, junto com a ajuda dos amigos dele. E aí, essa ideia vai crescendo, vai ficando rica e ele vai ficando cada vez mais inumano, digamos. E às vezes, em vez de ele mudar, ele vai ficando pior. Ele começa arrogante, no começo ele vai ficando mais arrogante ainda, até que ele perde todos os amigos dele. Então ele se entregou ao problema dele. Fala, mano, é isso que tem. E mesmo quando ele consegue lutar contra, no final ele perde. E isso é simbolizado pela namorada dele, que aí também tem uma questão de jogo, né? Começa o filme com ele tentando convencer ela por que entrar no final club, tentando um pouco impressioná-la, só que não. E no final ele quer o quê? A atenção dela. Então ele sempre tá procurando a atenção de alguém que não quer ele. Basicamente é isso. Pelo menos a minha opinião. Aí por fim também temos a 8 Sequências Approach, que é um paradigma de 8 sequências criados por Frank Daniel usado na a Universidade da Califórnia. Baseia-se na divisão tradicional dos 4 atos. Ato 1, as 2 partes do ato 2 e o ato 3. Por que 2 partes da 2? Porque tem um midpoint, então meio que separa, sabe? E na estrutura dos filmes analógicos, que geralmente tinham 8 rolos. Então antigamente, quando você ia filmar, depois de 8 rolos, que equivale de 10 a 15 minutos, você tinha que trocar. Então, geralmente você tinha que encerrar para não deixar o pedaço da história no outro, ficar esquisito na hora da edição. Essas sequências funcionam como divisões mais detalhadas narrativas, com cada uma contendo de 10 a 15 minutos, embora possam variar. Cada sequência possui início, meio e fim, atuando como mini curtas que conectam a premissa dramática do filme e sustentam sua estrutura geral. Então, você vê, essa é uma história, esse exemplo, que seria uma comédia. Então termina bem, né? Então começa no meio, tranquilo, sem nada, até que dá uma merdinha da sequência 2 para 53. Aí o protagonista tá evoluindo, até que começa a dar tudo errado, as coisas não são tão fáceis. Aí chega das 6 para 7, ele começa a reerguer na história até ter o triunfo dele. Aí eu fiz essa tabelinha, só para resumir. A sequência 1, que é a apresentação do personagem, termina com o incidente excitante. O que o Walter White descobre que tá com câncer. No Coraline, ela descobre o buraco lá para outro mundo. Aí, sequência 2. Consequências do incidente excitante, principal objetivo apresentado até o ponto de virada. Aí o personagem descobre o que ele quer. Ele descobre uma coisa curiosa. Aí, sequência 3. O protagonista tenta resolver o problema e não consegue. Então, se revela maior. Obstáculo 1, subplot desapresentado. Então, ele acha que as coisas vão ser mais fáceis de resolver. Mas não são. E aí também tem a questão dos aliados,
Às vezes tem trama B, amorosa, que é aí que aparece. Aí tem a 4, que é a nova tentativa do protagonista. A ação se intensifica, o antagonista ganha poder. Termina o midpoint, pode mudar o rumo da história. Às vezes muda o gênero. Aí também tem uma questão do ponto de não retorno. Então ele não consegue mais sair dessa cilada se ele não resolver. Aí o 5 é uma coisa que anda meio reta, assim. Cresce a tensão, o subplot é desenvolvido e o protagonista ganha pé de água, dependendo do que ocorre na sequência 4. Então ele vai começando a se dar mal. Na 6, o obstáculo fica mais difícil, que foi apresentado na midpoint. E tudo ou nada, termina no low point, ponto de virada. Caso seja uma tragédia, low point parece que o protagonista está se dando bem. Então, por exemplo, em Succession, isso acontece várias vezes. Tem vezes que você acha, putz, o Kendall finalmente vai brilhar, ele finalmente deu certo. Mas Succession é uma tragédia, ele vai lá e está mal de novo. Aí da sequência 7, falsa resolução, prepara para o último teste, começa a resolver subplots importantes, pode terminar com um twist, Bruce Willis descobre que tá morto. Um clímax pode correr no final dessa sequência. Aquela cena que você esperava para resolver tudo. Ou o personagem morrendo, ou matando o vilão, outras coisas. O 8, o clímax pode ocorrer no início, às vezes, então, como aí disse, ou é no final da 7 ou no início da 8. Aí é a resolução final da história. Como cada um ficou, pra onde terminou, alguém foi preso, alguém casou, essas coisas. Então, como diria aquela clássica entrevista do Zeca Pagodinho pro João, as estruturas não têm diferença, é igual, mas é diferente. Ou seja, elas têm pequenas diferenças, às vezes podem ser mais práticas, às vezes não, às vezes pode ser mais voltada pro personagem, como no Shell é. O que importa é você dar uma pesquisada e ver aonde encaixa. Muitas vezes a gente, por exemplo, tá em bloqueio criativo, aí pega um beat sheet do Blake Snyder e fala assim, putz, realmente precisava de uma ceninha com os inimigos aparecendo, ou com ele conhecendo um aliado dele. E você vai lá e inclui e a história fica mais estruturadinha. É claro que você não precisa ficar preso nisso, mas é bom você conhecer as regras para quebrá-las. E aí no próximo eu vou falar um estudo de caso, que é o Breaking Bad, e depois a gente vai começar a analisar pilotos. Obrigada.